Eu venho de uma família de educadores, né? Então eu me conheço como pessoa vendo a minha mãe, né, professora, da época em que dava aula nas comunidades, que às vezes tinha que pernoitar na casa dos pais de alguns dos alunos, de um pai que, ao longo de todo o tempo, de tantas transformações de carreira, nunca deixava de ser voluntário nas festas da cidade, nas festas da igreja, nos clubes sociais. E eu venho sendo moldado desde criança e me lembro de vários episódios onde meu pai dizia: vamos lá, acorda cedo que nós temos que ajudar lá na festa da comunidade, ou a gente tem que ir lá fazer tal coisa ou isso aquilo. O voluntariado é parte da minha vida, é a minha essência. E eu acho que nós somos muito parte deste exemplo e desta inspiração que a gente tem logo no primeiro setênio, logo na adolescência, em que nos mostra o valor que isso tem para as nossas vidas e para as vidas das outras pessoas. Primeiro, um jovem que teve muito exemplo e muita inspiração, ainda muito adolescente, que entendeu que os movimentos sociais eram muito mais importantes do que os movimentos apenas individuais, que quando teve sua primeira oportunidade, escolheu a educação como um dos caminhos de trajetória, de construção de carreira, que teve a oportunidade, seja na academia, ou seja no segundo setor, de experimentar a transformação que o seu conhecimento, que a sua experiência pode fazer no outro. Quando eu recebi o convite para dirigir uma organização sem fins lucrativos, isso foi para mim um grande desafio, porque até então a minha trajetória se baseava no segundo setor. E embora eu tivesse atuado muitas vezes no terceiro setor, ter o papel de construir uma organização, de garantir que ela tivesse uma vida saudável, que ela tivesse o reputacional ou a credibilidade para convidar pessoas a fazer parte, isso foi um momento de verdadeira inquietação. Agora, me conhecendo bem, eu tenho uma grande dificuldade de dizer não. Então, mesmo antes de conhecer a organização, eu disse sim, pode deixar que eu vou conhecê-la e eu vou organizar e fazê-la funcionar. E talvez isso seja o que eu mais faça hoje. Propor às pessoas que sempre se desafiem, porque estar pronto é uma escolha. A gente nunca está pronto. Essa organização nunca estará pronta. Nós sempre encontraremos forma de torná-la melhor, maior. Então o que me mobiliza, o que me movimenta internamente é acreditar que nós podemos fazer muito melhor do que a gente já faz. Quem me conhece, a minha equipe, sabe que eu nunca estou satisfeito. E eu acho que a minha insatisfação ou a minha indignação por não conseguir fazer melhor, ela vai perdurar por toda a minha vida. Porque esse talvez seja o maior componente de um empreendedor. Nunca estar satisfeito com aquilo que está vendo. Não que a gente não comemore, cada passo a gente comemora, mas comemora já olhando como é que a gente pode fazer melhor isso. E eu sou movido a isso. Se não tiver esse desafio de uma coisa nova a cada ano, e eu brinco com a minha equipe que eu faço uma reclusão todos os anos, de 3 ou 4 dias sozinho, normalmente no mato, para pensar o que a gente vai fazer de novo na JA nesse ano. E alguma luzinha vem, e alguma coisa nova, algum movimento a gente faz, para fazer um pouquinho diferente a cada ano. E se nos desafiar todos os dias a ser melhor, a sermos melhores e a termos uma organização melhor. Quando eu tive a oportunidade de conhecer, primeiro esse nome que na época difícil de pronunciar, Junior Achievement, de o que é isso, né? E lembro que me entregaram um folder gigante, enorme, e disseram assim, dá uma olhada nisso no final de semana, que a gente está querendo trazer isso aqui para Santa Catarina. Na ocasião eu já vinha da área da educação, como gerente de educação do Sebrae. E a minha inquietude sempre era, como que a gente está olhando para as gerações que estão vindo, porque na ocasião a gente atendia basicamente os empresários e muitas vezes já chegavam para a gente com dificuldades financeiras, problemas de gestão e na maior parte das vezes problemas de escolha, de entender quem eles eram, que habilidades eles tinham. Naquela época o Brasil já era o 100º país a ter o programa da Junior Achievement. No entanto, o que vinha para o Brasil eram metodologias para trabalho infantil, metodologias para erradicar muitas vezes a fome. Como um país subdesenvolvido, poucas metodologias vinham para desenvolver as pessoas e tornar o país mais competitivo, com uma mão de obra mais qualificada. E vindo da área de educação e formado também em administração, eu enxerguei uma grande oportunidade. Olhar para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, tentando entendê-los, ouvi-los e propor caminhos
metodologias que pudessem torná-los maior, que pudessem inspirá-los o suficiente para que eles construíssem futuros de valor, que construíssem trajetórias bonitas para suas vidas. A visão dessa organização é que os jovens tenham a mentalidade e as habilidades para construírem comunidades mais prósperas. Isso é muito importante. As cidades menores do estado de Santa Catarina, muitas vezes a motivação que esse jovem tem é fazer logo o seu ensino fundamental e poder fazer o ensino médio numa outra cidade, ou fazer uma faculdade em outra, sair daquela cidade onde ele nasceu, onde ele tem os seus familiares, porque ele acha aquela cidade pequena, porque tem poucas oportunidades. E a missão da JA é mostrar que ele pode empreender na sua cidade. Que desde que ele tenha uma visão ampliada e que ele entenda que é possível empreender o seu talento na cidade onde ele vive, isso faz com que a comunidade dele cresça. E a gente percebe que as cidades menores de Santa Catarina estão perdendo as pessoas. Nós estamos perdendo para cidades maiores e formando aqui celeiros de pessoas que não têm identidade com a cidade. Então, quando a gente fala que inspirar esses jovens e prepará-los, é prepará-los para que empreendam o seu talento na cidade onde eles estão. Que consigam enxergar oportunidades para empreender e tornar a cidade melhor. E essa visão ela se perpetua, porque ela fala exatamente da missão. Que não basta nós nos educarmos através dos livros, nos educarmos através das experiências metodológicas, mas que a gente possa colocar em prova as nossas experiências de vida e que estas sirvam para melhorar o lugar onde eu vivo. Quando eu conheci a metodologia, já nos primeiros passos, quando a gente conversou sobre isso, a gente entendeu que precisávamos de empresas que acreditassem no potencial do jovem, que acreditassem que investir no jovem, ainda no período escolar, faria uma grande diferença para os futuros colaboradores e futuros empresários do nosso estado. Essa visão foi muito clara logo no início. E o pequeno grupo de empresários que a gente conquistou, na época 7 empresas apenas, obviamente que eu já levei o Sebrae e a própria Federação da Indústria, que eram espaços que eu já estava envolvido, estas empresas acreditavam muito mais do que um benefício a elas próprias, um benefício para a sociedade catarinense. E a gente consegue trazer isso de lá até hoje. Um dos princípios, nós precisamos democratizar um projeto para todas as cidades, para todos os jovens, para uma geração inteira. Falar de cultura empreendedora não é impactar 20, 30 jovens, é conseguir impactar todos os jovens, para que pensem e se comportem como empreendedores. Não necessariamente criando um negócio, mas se comportando como tal, entendendo que é sempre possível melhorar aquilo que já existe, aperfeiçoar, criar coisas novas. Essa mentalidade positiva e esse espírito empreendedor, ele precisa ser despertado ainda quando eles são crianças e adolescentes. Ali é que nasce o espírito empreendedor dos jovens. E se eles forem colocados numa boa trilha, num bom caminho, é certo que o resultado ali na frente vai ser diferente. O primeiro desafio que uma organização desse tipo enfrenta é garantir a sua sustentabilidade financeira em primeiro lugar. Nós tínhamos uma metodologia mundial, na época já em várias línguas, pouquíssima coisa em português, mas o que nós precisamos é garantir um grupo mínimo de empresários que suportassem uma conta de uma organização que precisava comprar um material didático, precisava capacitar as pessoas, precisava viajar para os lugares. No início era só Florianópolis, né? Logo 2 anos depois já começou Criciúma, depois Blumenau, depois Joinville, e a gente foi logo expandindo, sempre na visão de que a gente precisava chegar a todos os lugares. O segundo desafio era acreditar. Em primeiro lugar, eu, como diretor da entidade, que na época nem tinha salário, trabalhava primeiro para construir a organização, até o momento que ela tivesse a condição, inclusive, de me remunerar como diretor. E nessa fase foi muito importante eu contar com pessoas, empresários que fizeram muita diferença no começo dessa organização. Pedro Sirotsky, que foi o vetor dessa entidade em Santa Catarina, por quê? Porque o tio, lá no Rio Grande do Sul, já apoiava o projeto. Vários empresários gaúchos já investiam na iniciativa. Depois Ricardo Dalcanali Bornhausen, que foi uma pessoa que me convidou, que fez o primeiro convite. Evandro, você topa criar esta organização aqui no estado? E aí eu lembro já das primeiras palestras, falando sobre a organização, tendo que aprender pelos caminhos que a gente tinha, alguns folders, algum material na internet, para conseguir falar quem era essa organização, que já na época tinha 100 países e já na época era considerada a maior e a mais antiga organização de educação prática e em negócios para jovens do mundo. Então era uma responsabilidade muito grande. E a gente não podia errar. A gente tinha que começar uma iniciativa, começamos com 3 escolas apenas,
Primeira formatura, 72 jovens. A gente tinha que construir um programa sem nunca ter tido aplicado. Capacitar voluntários sem nunca ter sido voluntário. Garantir que o resultado acontecesse sem mesmo saber como é que eram os passos do programa. E aí nasce o programa Mini Empresa, depois nasce o Empresário Sombra, depois vem o programa MISE, que era um simulador de negócios, depois começam os programas do ensino fundamental, que até então era só ensino médio, e a gente começa a descobrir a grandeza dessa organização, financiada e administrada por empresas privadas, conduzida por voluntários, várias pessoas que entregam seu tempo, seu conhecimento, as suas experiências, as suas derrotas, as suas vitórias, os seus medos, para ensinar essa nova geração algumas coisas que eles viveram. E mais do que teoria, mais do que conteúdos, era o exemplo. E eu dizia, permita que o seu exemplo seja a inspiração dos nossos jovens. Permita que a sua história pode ter contornos que um adolescente, um jovem possa se inspirar e dizer, eu também gostaria de construir uma vida e contar a minha história como você está me contando. Eu lembro no começo, e basicamente era eu e eu tinha o apoio da Magui. A Magui foi uma escudeira de primeira grandeza ao meu lado e enquanto eu ia derrubando os muros por aí, ela ia ajudando a organizar depois que eu passava. E é muito isso que eu faço, né? De abrir as oportunidades, as frentes, de ter uma visão um pouco mais alargada. Mas eu sempre preciso de pessoas atrás organizando as coisas depois. E eu imaginei que a Junior Team poderia ser gerida apenas por jovens egressos do programa. Até hoje eu tenho isso. O meu orgulho é quando eu tenho um colaborador lá na JA que diz assim, eu fiz parte da JA como aluno e agora eu vim aqui contribuir para que outros alunos tenham essa oportunidade. E na ocasião o que eu fazia era isso. Eu era um headhunter de talentos jovens e eu dizia, esse jovem aqui tem um talento X, essa aqui é uma pessoa organizada, essa aqui fala bem, esse aqui, né, tem uma capacidade de raciocínio. E eu fui ao longo do tempo convidando pessoas para integrar a equipe. E até hoje, passados todo esse tempo, poucas vezes eu tive pessoas, se não adolescentes ou jovens, pessoas que tinham idade próxima da minha, com exceção da Magui, nunca tivemos. A ideia sempre foi que os jovens pudessem conduzir a organização e que eles pudessem devolver de alguma forma aquilo que eles receberam e ganharam ao longo do processo. Um jovem chamado Alexei Dimitri de Albuquerque. Eu levei um grupo para um fórum internacional na Argentina no ano 2000 e esse jovem muito talentoso e querendo fazer as coisas acontecerem, eu disse, olha, se você passar no vestibular, você tem uma vaga na JA. E ele olhou para mim, eu vou fazer muito mais do que isso. Eu vou construir uma carreira de sucesso e a carreira vai ter a Junior Team como parte. Pouco tempo depois, logo na virada do ano, saiu o resultado do vestibular, ele me ligou. Agora eu já posso trabalhar na JA, porque o primeiro desafio eu cumpri, eu passei no vestibular. Como eu tenho jovens, por exemplo, um caso bem recente, 3 ou 4 anos atrás, no final de um programa que a gente faz um camp de inovação, um jovem que venceu numa entidade social com adolescentes, crianças e adolescentes vulneráveis ou em situação de vulnerabilidade, essa equipe que venceu tinha um menino que pulava, ele se jogava no ombro das outras pessoas. Pequenininho, ele dava pulos, feliz, e eu cheguei ao lado da diretora dessa organização e perguntei, quem é ele? Me fala da história dele. E ela disse, Evandro, você não tem ideia o quanto a Junior Team transformou a vida desse jovem a partir de agora. Ele não conheceu o pai, a mãe foi assassinada não faz muito tempo e ele sequer tem a carteira de identidade. Mas ele veio aqui pedir se ele podia, mesmo não estando na idade, participar desse programa. E ele foi o vencedor. Como eu tive jovens ao longo do estado, como o Ricardo Sensi, um menino que participou da Mini Empresa num programa numa escola pública, eu o convidei a participar do Empresário Sombra por um dia. Ele era muito talentoso na área financeira e a gente propôs que ele fosse sombra de um executivo da área financeira do Grupo Lince. E hoje ele é o presidente de uma das empresas do grupo, que é a Plasvale. Como um menino em Chapecó, que participou de um programa no ensino fundamental e disse que ele queria ser protagonista da própria vida. Porque a Junior Team tem uma frase, que é uma filosofia. A vida é um caminho e não um destino. E você é o arquiteto do seu caminho. E esse jovem, sabendo que o governador ia fazer uma visita na cidade, isso tem mais de 10 anos, ele prepara a sua caixinha de engraxar da maneira mais linda que ele podia. E ele falou, eu vou engraxar o sapato do nosso governador do estado. E vou falar que eu participei da Junior Team. E essa foi uma história que me marcou muito, porque ele fez isso. E pediu a permissão. E quando o governador perguntou,
quanto ele devia pagar, ele falou, não, esse é um presente que eu quero te dar. Então são histórias muito lindas, né? A história da Ariana Ramos, que foi a primeira presidente, na época a gente teve 3 mini empresas, 3 presidentes, que eu lembro de todos, Daniel Colombelli, filho de um grande amigo do Sebrae, pede emancipação para o pai para criar uma distribuidora de bebidas. A outra virou uma psicóloga e a Ariana virou a coordenadora de programas da JA e depois a diretora de operações da Generativo. Então a gente conseguiu não só mostrar a importância dos conhecimentos que ela obteve ao longo do programa e a sua própria transformação pessoal, quanto o valor e a importância do terceiro setor, de saber que esse setor mobiliza muito recurso, muitas pessoas, mas com muito propósito, com muito valor. Até hoje ela está conosco lá, desempenhando a sua função maravilhosamente. Por quê? Porque tem amor pela JA, porque tem amor pela causa. E isso é que ao longo do tempo fez uma grande diferença na minha vida, as pessoas que de fato olhavam para a JA, não com o intuito de aparecer ou de ter o seu nome ou a sua foto divulgada, mas que entendiam que aquilo ali foi um grande feito e aquilo fez a diferença na vida de outras pessoas. Eu sempre tive a crença que os programas de mais longa duração, aqueles que propunham uma transformação nas pessoas e que a gente tinha mais tempo com os jovens, de fato era aquilo que modificava a vida deles e que eles iriam lembrar no futuro. Mas chega um momento em que uma organização precisa mostrar que não apenas estas grandes transformações com programas mais longos são o suficiente. E teve um momento muito importante na nossa trajetória que foi dizer assim, agora a gente precisa esquecer um pouco apenas o romantismo e encontrar caminhos para escalar essa metodologia para mais lugares e para mais jovens. Chegar a 1 milhão de experiências educacionais, ela remete a isso. A gente poderia ter continuado nos programas mais românticos, com mais tempo com os jovens, menos jovens, mas uma transformação talvez um pouco mais intensa. Mas a gente entendeu que além desta formação que a gente poderia fazer, a gente podia informar mais os jovens sobre carreira, sobre finanças, sobre ética, sobre sustentabilidade, em conteúdos talvez um pouco mais rasos, mas que a gente pudesse trazer essas palavras para o dia a dia deles. Quando a gente propõe uma transformação, não basta que 100, 500 ou 1000 participem, mas que 1 milhão, 2, 3 milhões de jovens possam receber essa mensagem, como é o seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional, para que eles nos ajudem a preparar os outros jovens que ainda não têm informação. A força sempre foi no presencial, no trabalho do voluntário diretamente com os alunos. Isso não irá mudar nunca. O digital ele complementa as ações nossas do presencial, mas o que a gente ouve todos os dias, seja das secretarias de educação, das escolas que a gente atende, é que eles precisam ter contato com o voluntário, precisam ter contato com o papel, com a metodologia, eles precisam escrever, eles precisam conversar, eles precisam trocar. O digital sim foi muito importante, período pandêmico sobretudo, mas logo a gente entendeu que a missão estava no olhar para cada um dos jovens, na presença, com o digital complementando, mas as ações acontecem no dia a dia, em cada uma das escolas ou entidades. Teve um momento da Junior Achievement também, que a gente entendeu que a gente precisava extrapolar essa visão de que a Junior Achievement atendia escolas, instituições de ensino apenas. E a gente começou a perceber que haviam muitos terrenos férteis, com jovens, adolescentes e jovens participando, que não eram necessariamente uma escola, mas uma entidade social, um centro comunitário, uma instituição religiosa, ou um centro de formação de aprendizes. E essa também foi uma virada muito importante, porque às vezes quando o voluntário chega numa sala de aula, nem sempre você consegue ter a atenção deles ou a atenção da maioria deles. Mas quando você vai numa organização que aquele conteúdo faz uma diferença na vida deles, que vai ser uma informação importante para a carreira deles, a Junior Achievement aí sim fica muito relevante. E quando ela fica muito relevante para a instituição, ela fica muito relevante para o voluntário que sente que o seu conteúdo está sendo útil e relevante para aqueles jovens e sobretudo para eles, que são o maior beneficiário. Eu falo sempre que o voluntário é o que mais ganha, porque ele tem o poder e a oportunidade de compartilhar o que ele conhece, ele sai daquele dia muito maior do que ele entrou. Mas os jovens são para eles o presente que a Junior Achievement pode entregar, que é o conhecimento e que são as experiências vividas. E hoje nós temos das 7 empresas, 5 que ainda são mantenedoras desde o primeiro dia da JA, porque eles entendem que a transformação ela não acontece de hoje para amanhã, ou deste ano para o ano que vem. Ela acontece ao longo de um tempo. A transformação de uma geração
ela não acontece com um investimento de um ano, ou um investimento só para a sua empresa, ou para os seus voluntários, ou para os seus filhos de colaboradores, ou para os seus colaboradores. Ela acontece quando há um sonho maior entre os mantenedores. Há um sonho de uma transformação de uma sociedade. Isso é muito importante. Existe por trás de uma engenharia, de uma gestão competente, toda a condução da organização é uma condução muito séria, exatamente igual a uma empresa, com a transparência que ela merece, até porque nós temos dinheiro aí de muitas empresas que apoiam, o resultado físico também, né? Quem a gente está impactando, né? E como isso está acontecendo, além de um corpo de colaboradores muito valoroso, porque consegue conduzir um programa em mais de 200 cidades sem perder a qualidade e também sem perder esse propósito, que é o de transformar, né? De inspirar e preparar esses jovens para que construam verdadeiramente futuros de valor e que possam empreender sobre tudo o seu talento, né? As suas habilidades em prol de um futuro melhor para eles e para todos nós. Existe um papel muito importante na JA, que é a confiança que as instituições de ensino, as entidades sociais têm na Junior Achievement, na sua credibilidade e nas suas metodologias. Nós precisamos deste parceiro nas cidades que a gente está envolvido, que acreditem que é possível transformar a vida desses jovens através da educação, que é possível que eles consigam conduzir o seu ensino fundamental e o seu ensino médio, recebendo ações e atividades complementares ao currículo básico, porque a Junior Achievement verdadeiramente é um instrumento que contribui ou colabora com a formação acadêmica tradicional e os leva a uma possibilidade de fazer uma faculdade, né, de conseguir um título, né, de buscar uma especialização e que torne eles ainda mais capazes e interessantes para o mercado, né, sobretudo o mercado contratante, que olha para essa questão das soft skills, né, das habilidades socioemocionais, mas também olha para a formação acadêmica. A força motriz dessa organização é o voluntário. Essa organização no mundo inteiro, mais de 110 países, milhões de jovens a cada ano, esse número passa de 17 milhões a cada ano, ela é conduzida por pessoas voluntárias. Ser voluntário é fazer um pouco mais do que o dia a dia das atividades rotineiras nos convidam, que é muito comum a gente se abastecer apenas daquela fonte pagadora, entre aspas, financeiramente falando, e achar que isso é o suficiente. E a gente entende que não, que a nossa vida vai além daquela atividade remunerada. Nossa vida é movida por paixões, é movida por propósitos que a cada dia se transformam, propósitos com a família, propósitos com uma causa, né, propósitos com os amigos, propósitos com uma organização como a JA. Então, o nosso papel o tempo inteiro é incentivar, construir um ambiente em que esses voluntários consigam entregar o seu melhor, consigam entregar a sua história, consigam entregar os seus capítulos de vida para que esses jovens tenham como exemplo. Um outro fator importante são os voluntários corporativos. A Junior Achievement é mantida por várias empresas, mas o papel da empresa não é financiar apenas a JA, é construir um ambiente interno onde os colaboradores, os funcionários dessa empresa se sintam motivados a entregar um pouquinho mais do que o seu tempo dedicado à empresa para uma ação lá numa escola ou numa entidade social. Quando a empresa entende que a Junior Achievement é uma ferramenta que pode tornar os seus colaboradores pessoas ainda melhores e que esses colaboradores, pela sua dedicação, pelo seu empenho, possam transformar a vida ou pelo menos iluminar a vida desses adolescentes e desses jovens que estão na escola, esse círculo se fecha de forma virtuosa. E é esse o papel da JA, envolver empresas que consigam nos ajudar a manter a organização, a administrá-la e que os seus colaboradores possam servir como exemplos para transformar a vida dos jovens. Uma organização não chega a 106 anos por acaso. É porque ela tem pessoas que planejam ela por uma vida muito longa. A filosofia que vem lá de 1919 diz que a vida é um caminho, não um destino. E cada um é arquiteto do seu caminho. E essa frase a gente fala para as empresas, essa frase a gente fala para os voluntários, e essa frase está contida em todos os materiais da JA para todos os jovens, crianças, adolescentes e jovens que participam dos nossos programas. Vocês imaginem que chegar a 1 milhão de experiências educacionais são muitos obrigados, muitos, que começam pelas empresas, talvez mais de 200 de empresas nesses 28 anos,
tiveram momentos com a JA. Então, muito obrigado a cada uma delas. Muito obrigado a cada voluntário, que passa de 22 mil voluntários, que entregaram o seu tempo, seus conhecimentos e as suas experiências. A nossa gratidão a cada um deles. As escolas que confiaram no nosso trabalho, que acreditaram que nós podíamos de fato complementar o dia a dia daquilo que eles já recebem lá na escola. E por último, obrigado aos jovens que se permitiram, que muitas vezes se desafiaram a participar e que cumpriram com a sua participação, que absorveram os aprendizados que naquele momento lhe foram importantes e que agora possam construir os seus futuros de valor. Numa organização social que enfrenta desafios diários, a gente precisa sempre celebrar. Nós temos essa forma de fazer lá na JA, de comemorar quando a gente atinge 25% da meta, 50% da meta, 75%, 100%, quando a gente passa da meta. E hoje nós podemos comemorar este marco, né, de 1 milhão de experiências educacionais. E essa parada é importante para nos manter convictos de que este é o caminho. Que o caminho que a gente escolheu é um caminho de valor e é um caminho que precisa ser perseguido por muitas pessoas e por muito tempo. Nós vamos passar. Eu vou passar, as pessoas que estão comigo vão passar. Mas o propósito dessa organização deve seguir firme, como já segue desde 1919 e por muito mais tempo. Enquanto a Junior Team for necessária, enquanto talvez as nossas escolas não tenham ainda a capacidade nos seus currículos de ofertar esses conhecimentos que a gente oferta. E talvez não consigam ofertar as experiências que os voluntários levam para a sala de aula. Talvez esse seja o maior ganho que as nossas organizações de educação recebam da JA. Tem palavras, para mim, muito importantes na JA. Primeiro, a oportunidade. Acho que é uma palavra que significa muito o nosso trabalho. É dar uma oportunidade de um crescimento pessoal, de um desenvolvimento pessoal a crianças, adolescentes e jovens de locais que muitas vezes não têm exposição a esse tipo de projeto. E a segunda é gratidão. Gratidão por cada dia que eu vivo na JA. Dias que para mim são inesquecíveis, que me transformam como pessoa e que ao me transformar eu consigo levar isso para outras pessoas também. E quando eu olho para o futuro da Junior Achievement, eu vejo uma organização cada vez mais consolidada, que mantém a sua credibilidade e a sua responsabilidade. Chegar a 1 milhão de experiências é chegar ao primeiro 1 milhão de experiências. Nós temos que lembrar que nós temos quase 1 milhão a cada ano nas nossas escolas. E nós conquistamos 1 milhão ao longo de 28 anos. A gente precisa fazer isso muito melhor. A gente precisa chegar logo a mais 1 milhão. Talvez 1 milhão por ano, por que não? Mas nós precisamos encontrar caminhos, encontrar empresas, voluntários que acreditem nessa causa e nos levem a patamares ainda maiores.